Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Divagação Científica, o podcast que conta um pouquinho da vida acadêmica e também do que é feito nas universidades para o público em geral. Eu sou Leandro Lusa, empreendedor. Eu sou Márcia Zanata, pesquisadora. E eu sou a Natália Simon, professora universitária. E hoje o assunto é jornada de trabalho, quando estamos na pós-graduação, seja mestrado, doutorado ou pós-doutorado. Então, doutores, alguém tem uma história para contar pra gente, para iniciar o nosso episódio? Eu não tenho uma história, mas tenho aqui uns dados de um jornal, quer dizer, de um jornal, os dados jornalzinho, jornaleco. Sim, os dados de uma pesquisa científica publicada na Nature no final do ano passado, com estudantes de doutorado. Essa pesquisa foi feita com mais ou menos 7 mil estudantes, e desses 7 mil, 76% deles falaram que trabalhavam por semana mais do que 40 horas. A maior parte deles trabalhava de 41 a 50 horas, e a segunda maior parte de 51 a 60 horas. E tinha gente que trabalhava até mais de 80 horas semanais. Ou seja, para termos uma noção que somente 24% dos doutorandos responderam que trabalhavam as 40 horas semanais, até 40 horas semanais, que é, em geral, o normal de uma jornada de trabalho em uma empresa, por exemplo. Um em cada 4 trabalha as 40 horas normais, o resto trabalha mais, né? Isso. Eu acho que isso é uma coisa que acontece muito quando a gente está na pós-graduação. Às vezes, que nem no nosso caso, não necessariamente estar no laboratório às 40 horas ou tudo mais, mas a gente trabalha muito em casa e está muito envolvido na pesquisa mesmo fora de casa, no final de semana, de noite. Não tem férias também, né? Normalmente. Isso é importante enfatizar. Não está na lei do bolsista, não pode tirar férias. As pessoas às vezes tiram uns dias porque ninguém é de ferro também, não é? Mas além de trabalhar muitas horas, não tem esses dias de férias. E na verdade é um trabalho, né? E um trabalho completo, né? Porque tu põe a barriga na bancada, faz todos os teus experimentos, né, análises e tudo, coleta os dados, analisa os dados, tem que ficar escrevendo artigos, relatórios, projetos para ser submetidos para conseguir dinheiro para tua pesquisa, ajuda outros colegas também na pesquisa deles, né, no trabalho deles. E é que nem tu falou, não tem horário, é de manhã, de tarde, de noite. Às vezes tu sai, por exemplo, da universidade, vai para um bar ou vai jantar com os teus amigos e vocês continuam falando sobre o trabalho. Sempre sobre o trabalho, final de semana também, sentado, vamos sair, vamos dar uma volta, vamos no bar, e, sim, eu tô só terminando de fazer um gráfico aqui, isso aí é costume, né, isso aí todo mundo já falou alguma vez na vida, né. Um gráfico, uma tabela. Uma tabelinha aqui, eu tenho que mandar aqui, e daí a gente vai lá, e daí é assim, volta pra casa ali, sei lá, entre 6 e 8 da noite de um sábado, por exemplo, eu fiz muito disso, né, daí quando morava sozinho, trabalhava um pouquinho e daí a partir das 8 da noite saía, ia dar uma volta. Mas no domingo já fazia alguma coisa de novo e assim vai, todos os dias da semana. Que é o trabalho na bancada e o trabalho sentado na frente do computador, né? Fazendo muitas outras coisas. Né? Esse mesmo artigo dizia ali que muitas pessoas que fazem pós-graduação não moram com suas famílias, moram sozinhas. E eu acho que isso também tem muita influência sobre o número de horas que tu trabalha. Porque, querendo ou não, se tu vive com outras pessoas, muitas vezes tu tem que viver em sociedade com aquelas pessoas, né? Tu tem que compartilhar a tua rotina com aquelas pessoas. E aí, claro que se tu tá compartilhando a rotina com elas, tu não tá fazendo tua pesquisa, né? Agora, se tu tá totalmente sozinho em casa e tu pensa, o que eu vou fazer agora? Eu posso sair com alguns amigos, ou eu posso olhar a TV, ou eu vou fazer um gráfico, uma figura, uma tabela. Vou fazer uma figurinha aqui rapidinho, entendeu? Então, terminar essa figura antes de sair, não é? Sabe? Então, assim, tu vai somando todos esses pequenos períodos que tu passa ali na frente do computador, mais o tempo que tu trabalha na bancada, né? Com certeza é mais do que 40 horas. Com certeza.
E muito mais. E é nos horários, assim, às vezes um pouco malucos, assim, porque como trabalha em casa, eu acho que isso também acontece agora com a questão da pandemia e tudo mais, a pessoa não tem um horário de início e um horário de fim. Então, como tá sempre em casa e pode estar trabalhando quando tá em casa, não tem o limite de quando começa e quando termina. É contínuo, né? Sem fim. Não, mas é isso aí que a Márcia falou do trabalho contínuo, né? Porque a gente acorda, aí vai tomar um café, tá em casa, tá mais tranquilo, relaxado, aí quando senta, cadeirinha no computador, começa, né? E aí é sem fim, né? Porque quando tu vê, hora do almoço, aí tu come, tá? Vai lá, dá uma olhada, assim, na paisagem da janela de casa. Aí eu ainda dou uma volta com o meu cachorro, né? Mas aí quando passa isso, senta de novo e começa a trabalhar de novo. E daí vai até o dia acabar, né? Então, isso é um estresse. A gente acha que não nos afeta, né? Mas no longo prazo isso aí afeta bastante, né? A saúde mental da pessoa, né? Porque imagina, tu não tem descanso, vou botar entre aspas, que nem uma pessoa normal, né? Que trabalha às 8 horas, chega em casa e vai fazer outras coisas, né? Final de semana nem pensa em trabalho. Até pensa em trabalho, né? Porque sempre a pessoa pensa, que aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas não trabalha em casa, é diferente, né? A gente pensa e trabalha em casa. Então, isso no longo prazo aí, sei lá, tu faz uma graduação que tu faz iniciação científica, aí depois tu faz mestrado, aí depois tu faz doutorado. E chega lá depois, sei lá, vamos botar na média uns 10 anos que tu tá nisso, se tu não se cuidar, tu acaba, não sei como é que fala, virando a maionese. Então, é bem isso aí, né? E o pior ainda é que depois desses 10 anos que tu tá nisso, por exemplo, vai ter teu título de doutor, e daí, né? Não significa nada, tu tem teu título de doutor, tu não tem um emprego, tu não tem nada. Então, pra tu ter alguma coisa, tu tem que seguir fazendo isso. Ou tem que parar, sentar pra estudar, pra passar no concurso, ou tem que procurar um emprego, ou tem que conciliar uma bolsa de pós-doc com a busca de um emprego, ou tem que... alguma coisa tem que fazer. E a cobrança é maior, né? E a cobrança é maior. Eu acho que o trabalhar tantas horas também é em função de uma cobrança que temos em relação aos outros, aos colegas, porque a gente vê que os colegas estão fazendo isso, a gente pensa, se ele tá fazendo, eu também devo fazer, esse é o correto. Aquele colega tá indo melhor no projeto, por exemplo, tá desenvolvendo, tá indo bem. Às vezes, assim, no doutorado, no mestrado, acontece muito de que a gente tá lá há meses, anos trabalhando e o projeto não tá dando certo. Muitas vezes acontece isso. Às vezes tá no 3º ano de doutorado, praticamente o projeto não tá dando certo. Aí tu começa a entrar numa paranoia e cada vez trabalhar mais horas consecutivas. Porque o teu projeto depende única e exclusivamente de ti. Se tu não fizer, tu não vai ter o título. E o mais importante, tu tem uma data, né? Tu tem um prazo. Então, tu tem aquele prazo, tu tem que cumprir aquele prazo, né? Porque depois, por exemplo, se tu tem uma bolsa, tu vai ficar sem bolsa. E aí, como é que fica, né? Aí começa uma corrida, como se diz? Uma corrida contra o relógio? É isso, né? Essa é a expressão, eu acho. E que nem dizia um ex-colega nosso, ele dizia que se perde no labirinto e nunca mais sai, né? Porque tu entra e não sai mais, porque a coisa não dá mais certo e tu trabalha mais e continua não dando certo e só piora e daí o teu psicológico, se tu não é forte assim, não digo nem forte, mas tu não tem a cabeça bem centrada, arrumada, assim, que tu tem outros problemas na vida, aí tu se perde total, assim, daí tu perde em tudo, né? Perde no trabalho, perde na vida. E para recuperar depois isso aí demanda tempo, né? Então, bom, eu não sei vocês, mas eu tenho bastante cabelo branco, né? Então, isso é como é que chama? Um sinal do estresse, que a gente se compromete muito, né? Então, e volta aquela história do ego, né? Tu se compromete muito, tu não quer mostrar um trabalho ruim, então um pouco é um orgulho, um pouco é o ego, um pouco é... porque tu tem que fazer aquilo ali, que é a tua obrigação mesmo, né? Então, aí chega num ponto que se tu não cuidar, enlouquece. Sim, aí recebe e-mails de noite, de madrugada, final de semana, e a pessoa tá sempre conectada no celular e vê o e-mail e se sente na obrigação de responder logo em seguida. Não de responder só, sei lá, na segunda-feira, se é, por exemplo, final de semana.
E isso, uma vez respondido fora do horário, tem que fazer isso sempre, não é? É meio que É tão interessante isso, né? Porque hoje eu admiro, na verdade não só hoje, né? Há bastante tempo, assim, desde que eu percebi que eu teria que ter esse ritmo de trabalho alucinante aí, eu passei a admirar as pessoas que escolhem o horário de responder o e-mail, escolhem o horário de olhar o WhatsApp, e nós tínhamos uma colega, né, bastante próxima a nós, que no fim de semana ela não trabalhava. Ela fez ela falava pra gente, e na verdade eu não sei se ela nunca falou assim com palavras, mas nós sabíamos que ela era assim, né, a pessoa nem precisa te dizer. Tu sabe que se tu mandar um e-mail pra ela na sexta, ela só vai responder na segunda, aquela pessoa específica. E outras pessoas, tu sabe que se tu mandar um e-mail sexta de noite, sábado de manhã ela vai te responder, né? Então, mas a situação chega num ponto, assim, que é isso, tu começa a admirar essas pessoas que têm esse controle. Eu não tenho. Já tentei. Hoje em dia eu consigo olhar uma mensagem no WhatsApp, olhar um e-mail e pensar, eu tenho essas coisas para fazer e esses e-mails para responder. Vou escolher alguns aleatórios, né? Vou ter que fazer algumas escolhas, mas em outras situações eu achava que eu tinha que fazer tudo, responder todos, e aí eu vi que não era possível, não. Mas esse caso da nossa colega que não trabalhava, digamos assim, no final de semana, é bem interessante de comentar, porque assim, mesmo ela trabalhando as 40 horas semanais, digamos que eram as horas normais de trabalho, não trabalhando acima da média, ela era super produtiva, ela não precisava daquele tempo. Então, às vezes a questão é essa, vale a pena trabalhar 60 horas? Porque dessas 60 horas, quantas horas a gente está realmente sendo produtivos? Porque chega num momento que a gente já está super cansado e às vezes a gente está mentindo pra gente mesmo que a gente está fazendo alguma coisa, sabe? Aquela procrastinação, tá na frente do computador, olhando para as coisas e, não, eu tenho que fazer isso, mas o quanto realmente se faz? E na verdade, talvez até o ideal seria tu ter esse tempo de descanso pro cérebro para ser mais produtivo, né? Sim. Há pesquisa sobre isso de tempos de intervalos entre uma coisa e outra para ter uma maior produtividade. Eu, atualmente, tento ser bem mais regrado do que eu era durante o meu mestrado, doutorado e no início do pós-doutorado. E quando eu vim para Portugal foi justamente quando eu já estava no limite do cansaço, sabe? Então aqui era uma chance de trabalhar num horário normal até, porque a jornada de trabalho aqui são de 36 horas, mas claro, é a mesma coisa que em todo lugar, a pessoa faz o horário que quiser, né? Mas eu cumpro mais que as 36, mas eu tento ter o final de semana pelo menos para passear um pouquinho, né? Conhecer o país, que acho que vale a pena. Ter uma vida normal, né? Certíssima. Não, às vezes a gente tá no laboratório e tá lá sentado na frente do computador tomando café e conversando com os outros, e quando vê, passou 1-2 horas e a gente não fez nada, né? Então, acho que é bom um simancol, assim, a gente se ligar e tal, não tá produzindo, né? Vai pra casa, então, que é melhor, né? Porque tu já gasta aquele tempo pra ir pra casa, pra esfriar a cabeça, vai fazer alguma coisa. Eu ia na academia, né? Então eu chegava em casa, trocava roupa e ia pra academia e voltava. Daí quando eu chegava em casa, parecia que renovado, assim. Aí eu trabalhava de noite, assim, sei lá, umas 2-3 horas de noite. Obviamente, né? Que é o tema do nosso podcast de hoje. Mas, pelo menos, tinha esse período, porque eu não saía tão tarde do laboratório. Eu saía, sei lá, 4 horas, 4h30 do laboratório. Daí eu ia na academia, voltava, tomava banho, comia alguma coisa, lá pelas 8h30, aí tava mais livre, cabeça livre, e eu ia organizar algumas coisas, né? Ler artigo, assim e tal. Mas é bem isso aí, tem que dar um tempo, porque senão tu fica só tomando café no laboratório e conversando com a galera, e daí trocando figurinha ali, né? Não, e outra coisa que, assim, ao mesmo tempo que a gente tem o ônus de ter que trabalhar demais, assim, muitas horas, digamos, por um lado tem o bônus que nós mesmos fazemos os nossos horários. Então, também temos a liberdade de
de poder ir ao médico ou fazer outras coisas em horários alternativos, que às vezes uma pessoa que trabalha numa empresa não tem. Então, se a gente tem que ficar em casa por algum motivo, normalmente não há grandes problemas na maior parte dos grupos de pesquisa, né? Eu acho que o fato da gente não ter esse horário fixo tem o lado bom e o lado ruim, né? Porque tu pode pirar e trabalhar 15 horas no dia, ou tu pode te perder e, que nem o Leandro falou, achar que tu tá trabalhando, mas na verdade tu não tá. Entendeu? Tu só tá perdendo tempo e, sei lá, indo até o laboratório e voltando pra casa, né? Só que, claro, muitas vezes isso tá associado ao desânimo em relação à tua pesquisa, né? Claro, isso às vezes tem outras coisas, né? Sei lá, o fato de tu não conseguir, né? O estresse, de tu não conseguir dividir com algum colega, ou mesmo com o teu orientador, né? Algum problema ali que tu tá tendo na tua metodologia, enfim, na tua pesquisa, né, enfim, e aí tu acaba, às vezes algumas pessoas acabam meio que se isolando, assim, né, e o tempo vai passando e tu tem um prazo, né, e aí, quando tu vê, não sei, nunca aconteceu uma situação extrema, assim, comigo, tá estourando o prazo, assim, mas nós conhecemos várias pessoas, né, que passaram por essa situação, é bem angustiante, né. Sim. Então... Sim. É angustiante perceber que a pessoa tá assim, né? Porque é uma pessoa próxima a ti. Geralmente quem não é muito próximo tu não percebe, mas quem é próximo tu percebe, né? Aí tu vê que, pô, tem que dosar, né, as coisas. Senão é aquela história. Tu vai pro laboratório, bebe café durante 2 anos, pelo menos no doutorado. Nos últimos 2 anos tu percebe, opa, não tenho nada. Aí entro no labirinto. E tu tomou tanto café que o teu próprio labirinto tá tonto e tu se perde dentro do labirinto do fauno ali, porque é uma coisa louca, né? E isso acontece muito, hein? Isso acontece, acho que mais do que a gente imagina. Mesmo as pessoas defendendo a sua tese, claro, é uma junção de fatores, né? Às vezes falta orientação, às vezes a pessoa tá com algum problema na vida, as coisas, elas se unem, né? Então, ou algum problema que surge durante o doutorado, né? Então, mas eu acho que isso acontece bem mais do que a gente imagina e do que a gente percebe, assim, porque geralmente a pessoa não fala que tá meio perdida, né? Porque... Não fala, porque às vezes ela tá tão perdida que nem ela percebe que tá perdida, não é? Tipo, quando a pessoa sabe aquela coisa assim, quando tu não sabe nada sobre o assunto, mas tu sabe formular uma pergunta, pelo menos é porque tu já entendeu alguma coisa. O problema é quando tu não sabe nada e não consegue nem formular a pergunta, que tu nem se deu conta disso ainda. É que aí o negócio é mais complicado, sabe? Eu acho que a pessoa percebe que tá perdida, sabe quando? No seminário de grupo. Quando ela tem que apresentar o seminário de grupo. Aí ela fica... Que a pessoa sua frio lá na frente, né? E eu acho que acontece muito também, porque aí chega no final a pessoa... Às vezes tem trabalho, sabe? Não é que não tenha. Tem, só que daí olha pra aquilo e pensa... Sim, isso aqui é um quebra-cabeças, o que eu vou fazer com isso, sabe? E daí? E agora? O que eu faço? Isso aqui não faz sentido. E aí, o construir a história, a parte final do construir a história com aquilo que tu tem, isso aí é complicado. Tá perdido no labirinto do fauno com um quebra-cabeça de 2 milhões de partes, assim, mais ou menos isso. Sim. Exato. E é difícil tu conseguir ajuda nesse momento, porque é aquilo que a gente já conversou, né? O teu orientador tem mais 10 orientando. E normalmente não só orienta, né? Professor, tem outras funcionalidades também. Exatamente. Tem 1000 outras atividades. Daí, os teus colegas não sabem exatamente a tua pesquisa. Cada um sabe a sua própria pesquisa. Claro, sempre pode ajudar, sempre pode, né? O Leandro me ajudou bastante ali na minha tese, por exemplo, né? Porque a gente tinha um trabalho parecido e tal. Mas o teu trabalho é sempre o teu trabalho, né? Tu que tem que saber mais. Aí, essa parte de juntar as peças aí leva bastante tempo, né? E aí, olha só, é nessa hora aí que tu fica parado, daí tu fica olhando ali no computador, tu fica olhando teus dados e o tempo vai passando e tu pensa, não fiz nada. E passa 1 hora e passa 2 horas e tu monta aquela tabela, tu monta a figurinha e aí tu tem a impressão de que tu não saiu do lugar, que tu não fez nada, mas o teu cérebro tá ali trabalhando o tempo todo, né? E isso dá... E aí tu pensa, não, mas eu nem fiz nada. E as horas vão passando e tu vai ficando na frente do computador, né? E é um
É um labirinto. Exatamente. Tu te perde ali, né? Sim. Aí tá lá com a tua tese aberta, escrevendo, tentando escrever. Passa o dia inteiro e consegue escrever, sei lá, 2 frases. Uhum. E uma delas tu copiou de um artigo, né? Traduziu. Inverteu a ordem, né, das palavras ali pra não ficar um copyright, né? Um negócio assim. Ou às vezes fica dias só procurando artigos. Passa dias à procura de artigos. E nem é lendo, é procurando às vezes só. Procurando. Porque daí de um tu vai no outro, e no outro, e no outro, e no outro. E isso do procurar artigos e referências, isso é um labirinto sempre que não acaba nunca. Porque sempre tu vai achar outra coisa. Aí tu guarda tudo numa pastinha, né? Guarda tudo na pastinha ali, depois tu nem sabe mais o que tem lá dentro da pastinha. É o que eu ia falar. Hoje em dia ainda tem os serviços de nuvens, né? Pra gente ir atualizando na hora. Mas antigamente não era tão difundido, era o pendrive, né? Daí tu chega em casa, enfia o pendrive no computador e olha, já tem pastas no desktop, assim, pendrive 1, pendrive 2, pendrive 3, e tu abre assim, tem 50, 60 artigos e tu só pensa assim, meu Deus do céu, não li nenhum dessas porcarias desses artigos. Ler, daí tem lá a pasta. Só baixei, né? Só fiz download. Só baixei. Não, quando tu vê, tu rateia, tu fala português e inglês, ou lê, né, pelo menos. Aí quando tu vê, tu coloca uma referência em alemão lá no teu trabalho, né? Daí é pra matar, né? Se perdeu no personagem ali, né? É isso, acontece, viu? Acontece bastante isso aí. Na área de educação, assim, e deve ter outras áreas também, né? Mas eu digo essa porque é a que eu tô convivendo agora. Tem uma coisa que na parte da química dura não tem, que é a citação direta. No que é texto, quando tu cita o texto, né? Aí o pessoal sempre comenta, é bom porque daí tu enche o trabalho de citação direta e dá aquele volume, né? Aí tu coloca lá várias citações diretas. Mas no caso da química dura não tem muito isso, não é muito... não é costume, né? Eu acho que poder pode, mas não é costume, né? É isso que eu ia falar, porque às vezes uma citação dessa é bem melhor, né? Porque te orienta muito mais e faz com que tu saiba o que fazer do que só botar o númerozinho ali. Quem é que olha aquele númerozinho ali? Ninguém, né? Mas enfim, né? Só pra não fugir do assunto. E aí, Márcia, algum comentário final pra gente encerrar o nosso episódio de hoje? Eu acho que de comentário final eu só deixaria uma pergunta, especialmente para quem faz mestrado, doutorado, assim, que durante toda essa caminhada, quem nunca pensou em largar tudo e vender sua arte na praia? Vender um brinco, vender um sanduíche natural, né? Pô, em Florianópolis eu iria, com certeza. Por uma semana, né? Por uma semaninha. E você, ouvinte, trabalha quantas horas por semana? Deixe aqui o seu comentário ou conte sua história. Todas as divagações são bem-vindas, sejam científicas ou da vida em si. Queria deixar aqui o agradecimento ao nosso editor de áudio, Lucas Roxo, nosso Purple. E não perca, semana que vem falaremos sobre a Síndrome do Impostor. Para ficar ligado nos novos episódios, siga o Divagação Científica no YouTube e no Instagram. Sigam lá as nossas páginas, curtam, compartilhem, comente. Tchau. Tchau. E semana que vem estaremos de volta.